Então, pessoal, deixa eu me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o nosso programa. Vocês já conseguiram ver? Quem quiser abrir a câmera como o Gabriel, viu, gente? Fica à vontade. Eu fico bastante feliz de ver vocês. Outro dia eu brinquei com minha aluna depois eu vou falar das outras matérias que eu dou aula, que ela escreveu no chat assim: entendi, prof, colocou 3 exclamações. Eu falei, meu Deus do céu, isso aí pro professor é a melhor sensação do mundo, que eu senti até os olhinhos brilhando assim, né? Na sala de aula a gente tem no presencial essa interação e eu consigo ver vocês, e aí eu consigo saber quem é que está acompanhando o que eu estou falando, quem é que está ainda um pouco resistindo, não entendendo. E aí as 3 exclamações me deram justamente essa sensação que há quase 2 anos eu não tenho, que é de ver os olhos brilhando e acompanhando o raciocínio, entendendo uma explicação. Então, se quiserem fazer como o Gabriel e abrirem aí a câmera, fiquem à vontade, viu, gente? Vai ser um prazer ver vocês ainda aqui de forma remota por enquanto. Muito bem, então eu falei já um pouquinho do meu início aqui na UFMG. Vocês já estão aí no 6º período das Ciências Contábeis, vocês já têm uma estrada mais longa do que a minha, então, na UFMG, que a minha foi no dia 25 de outubro agora, e eu fui contratada para o Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito, e estou com vocês nessa disciplina Legislação Social. Também vou ministrar a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, Elaboração de TCC. Então, se vocês tiverem interesse também, a partir do link lá do YouTube que eu disponibilizei com a nossa primeira videoaula, falando um pouquinho sobre o programa, falando um pouquinho sobre o surgimento do direito do trabalho, naquele mesmo canal de YouTube que eu criei especialmente para essas aulas da UFMG, vocês também vão encontrar as aulas gravadas da disciplina teoria, da disciplina elaboração de TCC, metodologia. Então, se quiserem também, pode auxiliá-los nisso. E também estou com a turma de Antropologia Cultural do Estado, que tem como referência o professor Fabrício Polido, e como ele está de licença, então estou com essas 3 disciplinas aí, é um desafio. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, principalmente com essas novas tecnologias, porque a plataforma de acesso, né, eu ainda não tenho como utilizar como os outros professores, porque eu ainda não tenho o e-mail institucional, como eu falei já nas mensagens. Então, eu queria saber, eu vou falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre o programa, depois eu vou abrir a palavra para vocês, saber se vocês têm alguma dúvida em relação à metodologia, em relação à forma de comunicação. Quero ouvir vocês sobre o acesso, se conseguiram acessar o Google Drive, se conseguiram acessar o link do YouTube, se tiveram algum problema, tá bom? Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória antes da UFMG, né? Eu sou formada em Direito, eu estudei na faculdade Milton Campos, e desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar lá como advogada e depois como professora. Então, eu já sou professora lá na faculdade de Direito Milton Campos desde 2007. Não é bom ficar falando data, né, gente? Senão eu vou fazendo as contas aí. Mas eu leciono lá Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista. A prática trabalhista é uma disciplina voltada para o estudo de peças, elaboração de peças relativas à atuação processual. Então, eu já tenho aí mais de 15 anos na docência no direito do trabalho, e eu vou ficar em muitos momentos tentada aqui na nossa disciplina de legislação social, que também é direito do trabalho, mas claro, com as adaptações para o curso de vocês, né, de ciências contábeis. Vou ficar tentada a falar muito mais. Vocês vão perceber que eu tenho essa tendência a querer passar o máximo de conteúdo, ficar batendo papo, né, o que fica mais prejudicado aqui pelo meio remoto, mas à medida do possível a gente vai fazendo essa troca aí, essa partilha, que é o mais importante. E sou também advogada, atuo desde 2005 como advogada, tenho um escritório, atuo especificamente com ações trabalhistas. O que mais que eu preciso falar para vocês? Sim, fui professora já de alguns cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho, já dei aula no IEC, da PUC, né? Já dei aula na Faculdade Milton Campos também durante 8 anos no curso de pós-graduação. Já dei aula na ESA e já dei aula em cursinhos preparatórios para carreiras da magistratura trabalhista, concursos na área trabalhista e voltados também para preparação para a prova da OAB, o exame de ordem que os bacharéis em Direito fazem para tentarem se tornar advogados. Eu dei aula no cursinho Prolabore, cursos jurídicos. Então,
já tenho aí uma trajetória no direito do trabalho e vai ser um desafio tentar condensar em um semestre aí no nosso curso de legislação social. Estou muito empolgada para trabalhar com vocês e sempre tentando trazer a parte teórica, né, um pouquinho da história do direito do trabalho, mas muito mais com uma perspectiva crítica, para que vocês consigam hoje em dia entender o momento que a gente está vivendo, né, o trabalho no século XXI, quais são os desafios que a gente vai experimentar, já estamos vivendo e que vamos experimentar no século XXI, e principalmente para que a gente possa pensar, né, no futuro das relações do trabalho, quais são as perspectivas para o futuro, mas sempre trazendo também, além dos conceitos, além dessa perspectiva de contexto histórico, trazendo também para vocês questões de ordem prática. Quem já teve a oportunidade de ver o nosso programa, ou ver um pouquinho do vídeo lá que eu coloquei apresentando o nosso programa, deve ter percebido que a gente vai ter unidades em que nós vamos trabalhar, por exemplo, identificação do que é uma relação de emprego, distinção da relação de emprego de relação de trabalho, outras modalidades de prestação de trabalho. Vamos também ter uma abordagem prática sobre o que é o contrato de trabalho, como que isso deve ser registrado na carteira de trabalho. Depois a gente vai falar bastante sobre parcelas que têm natureza salarial, a distinção de remuneração e salário. Vamos identificar parcelas que geram reflexos, que têm repercussões em outras parcelas. A gente vai falar também sobre folha de pagamento, rotinas, né, de uma empresa que vão ser essenciais para quem busca a formação em ciências contábeis, como é o caso de vocês. E também vamos falar, claro, sobre jornada de trabalho, critérios de compensação de jornada, banco de horas. Então, esse universo que envolve a limitação da jornada, horas extras, o que pode, o que não pode. Principalmente, gente, eu sempre vou ressaltar com vocês, a gente vai saber fazer o cálculo, né, das parcelas 13º, férias, FGTS, horas extras, e sempre também pensar no aspecto do registro, dessa rotina dentro da empresa. Então, ter o documento que demonstra que existe ali um acordo para compensação de jornada, como que pode ser organizado o banco de horas, sempre trazendo também a regulamentação, não só da legislação trabalhista, mas com base, por exemplo, em normas expedidas pelo Ministério do Trabalho, para que haja para que a gente, na rotina da empresa, incorpore também aspectos que serão objeto de fiscalização pela Superintendência Regional do Trabalho, né, pelo antigo Ministério do Trabalho, enfim, com essa abordagem. Então, a gente vai falar do contrato de trabalho desde o seu nascedouro, né, desde o momento em que surge a relação de emprego, mas também desses institutos que são pertinentes ao dia a dia, que são os mais importantes, como salário, jornada. Vamos falar também sobre as hipóteses de contratação, contrato com prazo determinado, contrato com prazo indeterminado, os casos que envolvem terceirização, grupo econômico, sucessão de empregadores e também o contrato intermitente, que é uma novidade trazida com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, certo? Depois a gente vai analisar quais são as obrigações que decorrem para o empregador, os direitos que o empregado tem em caso de extinção do contrato de trabalho, quais são as formalidades que esse empregador tem que adotar para se resguardar. Então, como é que ele vai fazer esses registros, esses pagamentos? Tem que homologar no sindicato, não tem mais, desde a reforma trabalhista. E outras formas dele se resguardar, desse empregador se resguardar e fazer os registros para que a gente também facilite o trabalho do contador da área de contabilidade. Eu gosto muito de uma observação que o professor Pedro Nicoli faz nas aulas, né? Logo nas primeiras aulas dele, ele costuma dizer que o contador é aquele que vai receber a primeira ligação em caso de dúvida trabalhista. Então a gente pensa assim, nossa, professor, eu vim fazer aqui ciências contábeis porque eu não queria mexer com essa parte da legislação específica, eu não quero ser advogado trabalhista, mas dentro da formação de vocês, né, para terem essa formação completa, para se
mostrarem profissionais completos, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento preliminar para uma primeira orientação e realmente, se for uma questão mais complexa, repassar, né, essa consulta ou aprofundar nessa consulta num segundo momento. Mas nós vamos então dar essa oportunidade para vocês e vai ser, como eu disse, um desafio, porque esse conteúdo que é parte do nosso programa, dentro da faculdade de Direito, a gente estuda em 4 semestres, né? Eu vou dar para vocês também noções de Direito Coletivo, que daria mais um semestre na faculdade de Direito. Mas, claro, gente, sem a pretensão de que vocês tenham aí uma formação, né, tão aprofundada de cada um desses institutos, desses conceitos. Para quem quiser, claro, você já deve ter percebido que vai ter material, que vai ter instrução, para fazer videoaula, o que vocês quiserem para que seja a mais aprofundada possível, mas na hora de exigir de vocês, eu quero que vocês demonstrem ao final que vocês têm domínio sobre os institutos e conceitos básicos que compõem uma rotina, o dia a dia de uma empresa em relação a essa legislação social. Vou falar também depois sobre um pouco de noções de direito coletivo, para vocês entenderem e orientarem também, né, terem conhecimento na hora de cuidarem da parte contábil, da parte de orientação para a empresa também, sobre negociação coletiva, acordos, convenções coletivas, de que maneira essas fontes são incorporadas aos contratos de trabalho, o que tem que seguir, qual que é o período de vigência, enfim, aspectos relacionados ao direito coletivo, aspectos relacionados também ao direito de greve, garantias provisórias de emprego, dirigente sindical, a gente vai falar sobre isso. E também noções de direito previdenciário, porque também faz parte, né, da rotina aí das nossas relações de emprego, alguns aspectos relacionados a salário de contribuição, os benefícios que podem ser devidos, situações que envolvem acidente do trabalho, como que se caracteriza o acidente do trabalho, tem que emitir o comunicado de acidente do trabalho. Então, esse tipo de consulta, esse tipo de dúvida é comum na rotina de um empreendimento e a gente vai trabalhar essas questões também. E por fim, mais para o final do nosso curso, eu quero falar para você sobre noções de segurança e medicina do trabalho. Eu acho que é muito importante hoje em dia, né, que a gente tenha conhecimento de todas as normas regulamentadoras que versem sobre essa questão, que envolve as rotinas para a redução dos riscos no ambiente de trabalho, sejam medidas coletivas, sejam medidas individuais. Então, a gente vai ter um momento para trabalharmos essa questão. Então, de forma leve, vou tentar trazer para vocês esse universo que é a legislação social, né? Até no vídeo, eu não sei se vocês já assistiram, acho que no segundo vídeo eu falo por que o nome da disciplina é legislação social, né? Ainda é uma herança de uma regulamentação que houve no curso de Direito na Universidade de São Paulo. Então, o primeiro nome que foi dado para a disciplina, que era o Direito do Trabalho, que se tornou o Direito do Trabalho depois nas faculdades de Direito, era a legislação social. Então, na verdade, é uma pegadinha, né? Parece que a legislação social parece que é algo mais leve, a gente vai falar do artigo 7º da Constituição, mas, na verdade, é tudo que envolve a regulamentação, as questões relativas ao direito do trabalho, ao direito previdenciário. Então, é muito mais, né? É muito mais profunda, é muito mais ampla a nossa gama de conteúdos aí nessa disciplina. Falando um pouquinho sobre a metodologia das aulas, como eu já disse para vocês, estou chegando agora, né, meu primeiro semestre na UFMG, então eu estou incorporando na nossa disciplina Legislação Social o que já estava sendo praticado pelos outros professores das outras disciplinas. O professor Pedro Nicole me passou algumas orientações em relação ao que ele estava fazendo durante a pandemia, né, no ensino remoto, e eu estou reproduzindo. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, professora, a gente prefere mais aulas síncronas, mais aulas ao vivo, porque a gente gosta de te ver, então a gente pode mudar isso ao longo do semestre, não tem problema nenhum, mas eu estou tentando seguir uma recomendação que me foi passada da UFMG, né, e dos professores, de que dentro dos nossos 15 ou 16 encontros, a gente deve mesclar aulas síncronas, que são essas aulas ao vivo, que vão ficar gravadas, com as aulas
assíncronas, a gente vai ter nessas aulas assíncronas, eu vou ter videoaulas que eu vou disponibilizar para vocês a princípio pelo link do YouTube, né, diante dessa dificuldade institucional que eu ainda estou tendo por falta do e-mail da UFMG, e também materiais, leituras que vocês vão fazendo para a gente ir trabalhando juntos. Então, sempre tentar combinar, né, leitura de material, também vai ter material audiovisual, em algumas aulas eu estou indicando alguns filmes, alguns documentários, alguns vídeos para poder ajudar a ilustrar, para não ficar tão maçante, né? Tanto estudo teórico, tanta leitura. E também vocês vão ver, como eu gosto muito de falar, né? Eu até programei fazer videoaulas de 15 minutos, mas as videoaulas acabam que vão ficando um pouquinho mais longas. Eu vou até partir em etapas, né? Porque aí se vocês quiserem, falar assim, ó, gente, o básico tá aqui nos primeiros 15 minutos, agora aprofundando um pouco mais 15 minutos sobre isso. Por exemplo, quando eu for falar de férias, eu vou gravar muitas videoaulas ensinando vários exemplos de contagem de férias. A informação básica vai estar no primeiro vídeo de 15 minutos, tá? Mas então podem esperar bastante material assim pra gente fazer essas aulas renderem bastante e para quem quiser se aprofundar, ter possibilidade disso, tá bom? Então, a metodologia das aulas, eu vou conduzir as aulas dessa forma, sempre mesclando aulas ao vivo que ficarão gravadas com as aulas que vou disponibilizar para vocês pelo link do YouTube por enquanto e com os materiais que vocês vão fazer na leitura. Como o nosso tempo de aula semanal é de 19 às 22 horas, salvo engano, acho que são esse tempo, então eu vou sempre colocando material para que com as leituras complementadas com as aulas ao vivo, com as videoaulas, vocês consigam, às vezes vai passar um pouquinho, né, gente, de 4 horas de dedicação por semana, não porque eu acho que a nossa disciplina é a mais importante, eu quero que seja a que vocês mais gostem, né, que seja aquela esperada, nossa, sexta-feira à noite, que bom que eu tenho aula de legislação social, professora empolgada, né, fica toda colorida lá, mexendo, vocês vão ver que eu tenho um quadro de 2 metros aqui atrás de mim, então podem esperar que nas aulas que a gente vai falar de férias, horas extras, a gente vai fazer aula aqui no quadro, tudo bonitinho, porque hoje era o primeiro dia, né, gente, para não pecar pelo excesso, assim, tudo muito, então eu tô tentando me conter um pouquinho. Muito bem, já falei demais aqui sobre a metodologia das aulas. As avaliações, eu também vou tentar manter um padrão, não vamos ter provas, né? Eu não vou fazer, assim, perguntas para vocês me responderem de forma objetiva, se tá certo, tá errado. Então, eu vou propus, né, no planejamento lá que eu apresentei para vocês, atividades avaliativas que vão ser estudo de caso, estudo dirigido. Então, a primeira atividade avaliativa, eu vou colocar as orientações bem detalhadinhas lá no Google Drive para vocês e também vou fazer um vídeo explicando como que vai ser essa atividade avaliativa. Mas, basicamente, vai ser para vocês me falarem um pouquinho sobre as razões do surgimento, a pergunta a ser respondida, basicamente será: nós ainda precisamos do direito do trabalho? Basicamente é isso. Então, eu quero que vocês me contem, a partir das aulas, né, da primeira semana, da segunda e da terceira semana, combinadas com o audiovisual, com os filmes que eu indiquei lá no planejamento das aulas, eu quero que vocês me mostrem uma reflexão sobre os motivos que levaram ao surgimento do direito do trabalho e se hoje em dia ainda há futuro para o direito do trabalho, se ele ainda continua sendo necessário, tal como no momento em que se consolidou como um ramo jurídico específico. Então, se a legislação social continua sendo relevante e necessária no século XXI. Então, vocês vão ver que não tem uma resposta certa ou errada, né? Não espero que ninguém faça um TCC, não precisa ser uma monografia, mas é um trabalho mais reflexivo sobre esses fundamentos históricos e teóricos relativos a de onde viemos, né, em relação à legislação social e para onde estamos indo, né, de onde queremos chegar, qual sociedade que nós queremos, basicamente, né. E no segundo momento, a gente vai fazer um trabalho que aí tem uma conotação mais prática, um estudo de caso, para vocês falarem, explicarem, né, se uma determinada situação fática que eu vou dar, se ali se caracteriza
a existência do vínculo de emprego e por quê. Então, vai ser um trabalho também para vocês tentarem identificar os requisitos que configuram o vínculo de emprego numa determinada situação que eu vou passar para vocês. E o terceiro trabalho vai ser sobre, também de ordem prática, vai ser um estudo de caso, para a gente tentar incorporar, para a gente tentar fazer simulação de anotação de carteira de trabalho que diz respeito a um contrato, registro de férias, enfim, registros em geral que devem ser feitos na carteira de trabalho, tentando também fazer até uma folha de pagamento, mas aí eu vou elaborar melhor essa questão, essa atividade avaliativa número 3, tá? Ainda tem que amadurecer um pouco mais, mas vai ser alguma coisa voltada à anotação da carteira de trabalho e folha de pagamento, uma rotina mesmo mais prática, vamos dizer assim. E a última atividade avaliativa vai ser algo voltado para as alterações que nós tivemos na legislação social, especificamente na legislação trabalhista, a partir da reforma. O principal instrumento da reforma trabalhista no Brasil é a Lei 13.467, de 2017, e a partir da pandemia, né, pessoal, desde 2020, nós estamos vivendo uma série de mudanças normativas através de medidas provisórias, portarias, leis, tudo em torno da pandemia da Covid-19. Então, isso também vai ser objeto das nossas reflexões, porque eu acho que é importante, né? O objetivo é que ao final do curso vocês tenham não apenas o meu material, em que eu gosto de fazer sempre um roteiro das aulas, sejam elas síncronas ou assíncronas, que fica mais fácil do aluno acompanhar o raciocínio e ir além, né? Não é para limitar ninguém, mas acho que fica mais fácil de acompanhar. Então, o objetivo é que vocês tenham ao final do curso, além desses roteiros, né, desses esquemas das aulas, uma percepção de vocês. A empresa tal tem uma dúvida em relação à legislação no período da pandemia sobre a medida provisória, no período da medida provisória 936. Então, vocês vão ter condição de, nesse material que vocês vão organizar, com esse trabalho que a gente vai fazer ao final, de terem uma possibilidade de um material de consulta atualizado, de confiança, porque hoje a gente tem isso muito segmentado, né? Consigo achar na internet essas medidas provisórias, mas se a gente não sabe nem o número das medidas provisórias, né, a cronologia delas, então vou ter uma aula para trabalhar isso com vocês, as alterações na legislação social, na legislação trabalhista, referentes, né, que são provenientes da reforma e provenientes da pandemia da Covid-19, período que elas vão se aplicar, isso tudo, tá bom? Então, gente, basicamente as atividades avaliativas serão essas. Não quero que seja nada maçante, quero pelo contrário que seja algo que vocês consigam ter ali, né, identifiquem ali que valeu a pena, que estão aprendendo, né, que vão ter uma aplicação prática atual e depois, né, quando já estiverem atuando como profissionais das ciências contábeis, tá certo? O que mais que eu tenho para falar? Eu não tenho que fazer controle de frequência, pelo que me informaram aqui, né, nas aulas, as aulas ao vivo, não precisa colocar no chat aí o nome, até porque hoje a gente está fazendo a gravação excepcionalmente aqui pelo celular, tá bom? Bom, eu quero saber se vocês têm dúvidas, se conseguiram acessar o link lá do Google Drive, vocês podem me contar por microfone ou vocês podem me contar aqui no chat, caso queiram. E falar também das expectativas, né, gente, que vocês têm em relação à legislação social. Se tem alguma coisa que está no programa aí, que faltou no programa, que vocês têm interesse de saber. Ah, que bom. Que bom, Gabriel, é isso mesmo, você vai poder ajudar nisso aí, né? E existe essa mistura, assim. Eu até esqueci de falar, antes da minha faculdade de Direito, eu fui aluno da Escola Técnica de Formação Gerencial, gente. Eu queria falar isso pra vocês. Por que eu queria falar isso? Porque eu fiz durante 3 anos, o curso era de 4 anos. Durante 3 anos eu estudei contabilidade.
E eu achei que isso me deu uma visão muito mais completa, depois quando eu fui estudar Direito e Direito do Trabalho, isso me deu uma visão muito mais completa que muitos dos meus colegas advogados não têm. Então, eu faço aqui o compromisso com vocês de dar essas ferramentas, de dar possibilidades para vocês serem também profissionais diferenciados, porque vocês vão conhecer esse lado aí da legislação social e, se quiserem, de uma forma bastante prática, tá bom? Obrigada aí, Gabriel, pelo retorno. Pessoal, se quiser também, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que eu falei, pode colocar aí no chat, pode levantar a mão, tá bom? Para esse primeiro momento juntos aqui, eu vou dar continuidade ao que a gente já viu na videoaula número 1, né? Eu sei que essa aula, a princípio, deveria ser uma aula de apresentação do programa, que é muito comum que os professores já não deem conteúdo nessa primeira semana ou na primeira aula síncrona, mas eu tenho essa necessidade de já começar a falar para vocês, porque a gente tem poucos encontros para o tanto de assunto que eu quero trabalhar com vocês, tá? Eu preparei, não é praxe, eu não costumo fazer isso, mas justamente como é uma aula diferente, é uma aula que a gente tem que falar muita coisa em pouco tempo, e por ser a nossa primeira aula, eu fiz alguns slides, não são muitos, a ideia não é que fique maçante, e vou disponibilizar depois essa apresentação de slides para vocês no Google Drive, tá? É muito mais para que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio e para que eu também não me perca na hora que eu estiver fazendo a explicação, porque a gente vai falar um pouquinho agora, retomar a videoaula número 1, em que eu falei as razões de surgimento do direito do trabalho, e vamos chegar no século 21, vamos chegar nos dias de hoje. Então, tem alguns aspectos que são importantes, por isso eu vou compartilhar aqui a tela, mas se eu começar a achar que vocês estão entediados, ou se começar a demorar muito pelo slide, eu tiro o slide e vou falando, e depois eu compartilho com vocês lá no Drive, tá bom? Deixa eu pegar ela aqui. Pois não. Tem, claro, deixa eu pegar aqui agora. Eu vou colocar o Google Drive e o YouTube também. Ó. Aí, Gabriel. Deu certinho aí? Obrigada. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aí pra vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela? Vamos ver se melhora aqui, ó. Só um segundo, gente. Que aí agora eu que parei de ver vocês, porque eu coloquei a tela grande. Eu queria aumentar, mas se eu aumentar eu não consigo ver vocês, então eu vou deixar assim por enquanto, tá? Beleza, obrigada. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os fundamentos do direito do trabalho, né? Por que o direito do trabalho surgiu e como que foi essa evolução cronológica e normativa das questões sociais até o final desde o surgimento do direito do trabalho até o século XXI, com ênfase na crise que nós vivemos a partir da década de 1970, que aí eu acho que foi o momento que o mundo virou de pernas pro ar, né? Mas a gente vai falar mais adiante, não vou dar spoiler, não. Então, a pergunta que eu gostaria que vocês pensassem a respeito, né? Pensassem numa resposta para ela ainda precisamos do direito do trabalho no século XXI? Isso vai ser, né, o nosso trabalho. Gabriel, acho que sim. Eu quero que outras pessoas também depois me digam o que acham, tá? Eu coloquei para vocês, gente, na verdade, esse primeiro slide, ele é resgatando um pouquinho da videoaula número 1, pensando na possibilidade de alguém ainda não ter assistido. Lá no vídeo número 1, eu falo um pouquinho sobre a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, porque
Antes, as principais formas de exploração do trabalho humano que existiam eram baseadas na escravidão, eram baseadas na servidão. Até existiam as corporações de ofício nas cidades, né, durante o período feudal, mas também não existia uma liberdade de exercício de uma profissão, de um ofício. Essas corporações de ofício, elas também nelas também existia uma restrição de liberdade, existia ali uma limitação para o exercício da profissão e sujeição pessoal. Somente a partir do momento que começa a existir o trabalhador juridicamente livre, formalmente livre, por isso Maurício Godinho Delgado chama isso de pressuposto histórico lógico para o surgimento do direito do trabalho, é que a gente pode falar em direitos. Porque até então, o escravo, o servo, eles se sujeitavam de forma pessoal ao senhor, depois ao senhor feudal, no caso, né, da servidão, e eles eram sujeitos a castigos de ordem física, né? Se vocês quiserem ver um filme muito bom dessa época, né, que marca esse período feudal, que mostra a relação dos servos com os senhores feudais, O Nome da Rosa, eu não sei ainda se vocês conseguem achar isso em que tipo de plataforma, mas O Nome da Rosa, Robin Hood, são filmes que demonstram essa relação do servo com o senhor feudal. Os feudos eram grandes propriedades de terra e eram cercados, né, em virtude de uma necessidade de segurança. Então, os servos, em troca de proteção, de poderem habitar dentro desses feudos e de poderem explorar ali a terra para tirar a sua subsistência, né, terem um pequeno cultivo ali para a subsistência da sua família, eles habitavam nesses feudos e se sujeitavam aos castigos, restrições até mesmo para contrair casamentos. Quando havia um casamento dentro do feudo, o senhor feudal tinha o direito de passar a primeira noite, né, com a camponesa. Então, esse tipo de situação ainda existia. Então, somente quando a gente fala numa transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, com o trabalho juridicamente livre, é que a gente pode falar em direitos e regulamentação de direitos. Então, o direito do trabalho, ele é um produto, ele é um fruto do capitalismo. Antes ainda não existia esse pressuposto histórico lógico. Mas por que houve essa transição do modo de produção feudal? O que intensificou, né, que permitiu isso? Isso começou a acontecer a partir do momento que nós tivemos, ainda dentro do modelo de produção feudal de produção, o germe do capitalismo nascendo a partir do excedente da produção. A partir do momento em que, pela aplicação de técnicas na agricultura e também nas fábricas que permitiam a produção do excedente, ou seja, começou a sobrar e começou a ser possível comercializar esse excedente, que a gente tem aí o germe do capitalismo, que é justamente a finalidade, a busca pela acumulação, sendo plantado ainda no modelo de produção feudal. Então, o século XVI é considerado um divisor de águas na Europa, porque a gente começa a perceber essa transição, a produção sendo voltada para o mercado, a produção deixa de ser realizada sob encomenda nas oficinas, e aí os mestres das oficinas começam a se tornar os burgueses, né? Começam a se apropriar dos meios de produção e começa a existir uma impossibilidade dos camponeses, uma impossibilidade dos artesãos de trabalharem naqueles contextos que existiam antes. Então, a gente começa a observar o que o Márcio Túlio Viana, que é um professor excelente, foi meu orientador do doutorado, que ele fala da expulsão do servo da gleba, da expulsão do artesão, aniquilação do artesanato independente. Começa a não ser possível concorrer com outras formas de produzir e começa a não ser possível mais ser o camponês dentro dos feudos, que começam a ser cercados. Os senhores feudais começam a perceber que é melhor, por exemplo, a criação de ovelhas para poder vender a lã para as maquinofaturas que surgiam. Então, a produção passa a ser voltada para o comércio, deixa de ser feita para a subsistência ou sob encomenda, e aí existe a intensificação do comércio a partir desse momento e começa a haver a necessidade, né, pessoal, de ter trabalhadores para realizarem esse trabalho por conta alheia. Então, essa transição do trabalho escravo, do trabalho servil, que, claro, não deixou de existir, mas uma transição para que
passasse a ser utilizada de forma mais intensa a mão de obra livre, formalmente livre, ela foi um pressuposto necessário para o sistema capitalista que então surgia. Primeiro, para que houvesse mão de obra. E, em segundo lugar, para que houvesse consumo, né? Porque não adiantaria nada a produção se não houvesse para quem comercializar, para quem vender esse produto. Então, é por isso que o trabalho formalmente livre é um marco essencial para o surgimento do direito do trabalho. Mas não existia, de fato, liberdade. Por quê? Porque, imaginem, o camponês não tinha alternativa se não prestar o trabalho para prover a sua subsistência. Ele só tinha sua força de trabalho para oferecer em troca de receber o salário, o soldo a princípio, né? E que era baixo e os trabalhos eram realizados em péssimas condições. Então, esse êxodo rural forçado, né, essa expulsão dos camponeses do campo levou a uma concentração em torno das primeiras manufaturas, que depois se tornaram maquinofaturas e se tornaram fábricas posteriormente, e essa ausência da liberdade de contratar. Então, o que a gente observa em torno dessas fábricas é um grande contingente de pessoas, que Karl Marx chama de exército industrial de reserva, precisando da vaga ali na fábrica para ter meios de prover a sua subsistência. Então, existem alguns filmes também, como Tempos Modernos, em que mostram esse momento em que há a concentração de trabalhadores do exército industrial de reserva em torno dessas fábricas. Então, esse desemprego, ele também atendia a um interesse do sistema, porque se a gente tem uma grande oferta de mão de obra, se há uma grande massa de trabalhadores desempregados, eles se submetem à chantagem dos salários e se submetem a trabalhar por qualquer valor, né? A jornadas extenuantes, sem limite, sem que haja uma regulamentação em torno dessa questão naquele momento. Por quê? Prevalecia, naquele momento em que se dá essa transição, aí a partir do século XVI, século XVIII, mais adiante, prevaleciam os ideais liberais que inspiraram as revoluções burguesas, né? A Revolução Francesa é de 1789, o Código Civil francês é de 1804. Então, como uma resposta aos estados nacionais, aquele modelo feudal em que existia a figura do rei, as monarquias absolutistas, começam a ganhar força as ideias liberais que inspiraram a Revolução Francesa de 1789. Então, naquele momento, do ponto de vista político, econômico, contratual, prevalecia a ideologia liberal que a gente diz. E o Estado adotava uma postura laissez-faire, laissez-passer. O que significa isso? Deixa fazer, deixa passar. O Estado adotava uma postura não intervencionista, justamente como uma resposta àquele modelo autoritário que a gente tinha na Idade Média, no sistema, no modo de produção feudal. Então, a gente tem a transição do Estado nacional para o Estado liberal, e essas ideias faziam com que houvesse uma superexploração do trabalhador, que gerou um caos social, uma situação de caos social em torno dessas fábricas. Então, existem esses filmes, né, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, tem um outro filme sobre a Revolução Industrial na Bélgica, que mostra claramente cidades superlotadas, muitas pessoas sem trabalho, sem condições mínimas de higiene, trabalhando por 16, 18 horas por dia, comendo batatas, né? E quando tinha, porque o salário era ínfimo, o valor que era pago para crianças, mulheres e homens era um salário ínfimo. Então, isso gerou uma situação de caos social. Por quê? Porque o patrão é quem ditava as condições em que o trabalho ia ser realizado e quais seriam os direitos, né? O que ele concederia em troca desse trabalho. Então, não havia ali uma regulamentação, porque naquele momento o liberalismo acabou levando a essas distorções que, combinadas, né, com outros fatores históricos, políticos, econômicos, sociais, eu apontei isso, né, no roteiro referente à primeira aula da primeira semana, como, por exemplo, o Manifesto Comunista de 1848, que traz um apelo, né, ideológico, mostrando que existia uma alternativa ao capitalismo, então, trazendo a perspectiva de Marx e Engels em relação a essa superexploração do trabalhador como uma resposta.
Temos também Encíclica Rerum Novarum, que está disponível para vocês lá no Google Drive, se quiserem ler, de 1891, que foi chamado de Manifesto Comunista da Igreja, mostrando que deveria haver uma intervenção do Estado no sentido de frear aquela superexploração do trabalhador, desumana do trabalhador, daquele proletário, né, daquela classe social superexplorada. Então, o que é importante a gente absorver da primeira videoaula e desse slide que pretende relembrá-la? Que a origem do direito do trabalho, pessoal, está na desigualdade. A partir do momento em que a gente tem essa formação de classes sociais antagônicas, que existe essa separação entre aquele que só tem o seu trabalho como meio de prover a sua subsistência, daqueles que detêm os meios de produção, o prédio, as ferramentas, o maquinário, os insumos, a matéria-prima, a gente tem, então, as condições históricas e lógicas para uma regulamentação em torno dessa relação. Então, a desigualdade, ela está na gênese, ela está na origem do direito do trabalho, ela está na origem dessas relações de trabalho formalmente livre, mas subordinado, trabalho por conta alheia, em que não havia liberdade de fato. A liberdade era meramente formal. E a partir do momento em que a gente permite que que as questões econômicas determinem como vão ser as regras que vão reger essa relação desigual, então a gente coloca todo o poder nas mãos do patrão. Então essa desigualdade que há do ponto de vista econômico gerou essas distorções, a superexploração e o caos social, de maneira que, deixa eu passar aqui para diante, de maneira que chegou a um momento, né, por essa combinação de fatores, também associada às lutas de classe, à autorregulamentação pelos próprios trabalhadores, porque imaginem, essa fábrica que uniu os trabalhadores com vistas a obter um maior controle da produção, uma maior qualidade dos produtos que estavam sendo produzidos ali pelos trabalhadores, também acabou unindo esses trabalhadores na luta, fazendo com que eles reconhecessem que eles tinham um algoz em comum, que era o patrão. Então isso também permitiu essa agregação dos trabalhadores nas maquinofaturas e depois nas fábricas, permitiu que esses trabalhadores despertassem a consciência de classe. Com o Manifesto Comunista isso também foi potencializado, tendo aí a noção de soma, a noção de organização, de resistência, e esse fator também combinado à necessidade de serem feitas concessões em virtude, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, em que houve necessidade de uma colaboração dos trabalhadores para que houvesse uma produção voltada para os interesses bélicos, né, e de forma célere para atender as necessidades envolvendo a Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso, essa combinação de fatores, esse caldo de fatores é que levou à intervenção, à mudança de postura do Estado, para que passasse a intervir nessas relações. Então, o intervencionismo ou o dirigismo, eles remetem a essa limitação do Estado, eles estão relacionados a essa atuação do Estado para limitar a autonomia da vontade das partes, para limitar as liberdades, tendo como ponto de partida a desigualdade. Então, o princípio da proteção, que é o que concede hoje a fisionomia tutelar do direito do trabalho, tecla SAP, né? O que é a fisionomia tutelar do direito do trabalho? Essa característica protetiva do direito do trabalho que assegura vantagens jurídicas, presunções favoráveis aos trabalhadores para atenuar o desequilíbrio econômico. Essas normas, então, são normas imperativas, que não dependem do querer dos contratantes, para estabelecer direitos e garantias considerados o patamar civilizatório mínimo para assegurar condições mínimas de trabalho e de vida dignos. Então, esse é o mote, né? Esse é o objetivo, a razão de surgimento do direito do trabalho, é fazer com que essa exploração se dê de forma menos cruel. Foi por uma questão humanitária, gente? Foi uma concessão? Não, foi um processo longo, decorrente de realmente conquistas, lutas pelos direitos trabalhistas. E claro que o conflito social chegou a um ponto, né, chegou a se tornar tão ameaçador que foi necessário, de fato, que o Estado revisse a sua posição e passasse a intervir nessas relações para assegurar condições mínimas
Por quê? O conjunto normativo que nós tínhamos até então, decorrente dessa resposta liberal ao Estado Nacional, às monarquias absolutistas, não era o suficiente, porque partia-se do pressuposto que as partes eram iguais. Só que nessa relação de produção, nessa relação de trabalho, que se tornou a mais importante naquele contexto e que nos últimos 200 anos foi utilizada de forma maciça, né, bastante intensa, era desigual. Então era necessário que houvesse essa intervenção do Estado nesse sentido. E aí eu trago para vocês, a partir, né, desse slide aí, número 5, como que é possível associar o conjunto normativo trabalhista, ou seja, a legislação social, com os ciclos do próprio capitalismo. Como que evoluiu, né? Como que as metamorfoses do capitalismo interferiram na regulamentação em torno das questões sociais, na legislação social. Então, eu já falei, né, esse slide número 5, eu já falei bastante dele, falei da transição do feudalismo para o capitalismo, dessa padronização. E a partir do momento que a gente tem a intensificação do trabalho livre, juridicamente livre, mais subordinado, a utilização das fábricas, esse processo de crescente desenvolvimento vai fazer com que a gente perceba mais adiante o fenômeno da Revolução Industrial. Então, a gente tem aí, com a primeira Revolução Industrial, alguns autores consideram que ela começou a acontecer por volta de 1760, 1840, não existe uma uniformidade entre os autores sobre o momento exato que aconteceu a Revolução Industrial, justamente porque ela se deu de forma diferente e gradual nos países que tinham uma economia mais desenvolvida na Europa. Então, a gente tem aí, durante esse período final do século XVIII, início do século XIX, esse marco, que é o fenômeno de crescente industrialização da produção, principalmente nas indústrias que eram mais desenvolvidas, né? A indústria de carvão, por exemplo, nos principais países da Europa, como, por exemplo, a Inglaterra. E a gente tem, então, esse marco de desenvolvimento do capitalismo, que é a Revolução Industrial, que foi bastante relevante no processo de criação das normas trabalhistas. Então, nesse momento, a gente tem a fase incipiente, ou fase de formação do direito do trabalho, coincidindo com esse momento da Revolução Industrial. E a partir do momento em que a gente tem um novo salto, né, a partir aí do final do século XIX, por volta de 1900, a gente tem mais um salto de desenvolvimento que é verificado com a utilização de processos, aspectos organizacionais e de tecnologias nas fábricas. O Fordismo é um modelo de organização da produção, é um modelo de produção, um sistema de produção no qual a gente consegue perceber a racionalização dessa produção, que permite uma produção em massa e, consequentemente, também o consumo em massa. E uma divisão do trabalho foi introduzido com o Fordismo, né, com o sistema fordista de produção, foi introduzida a esteira de rolagem, a linha de montagem na fábrica de automóveis da Ford, que permitia que um trabalhador ficasse de forma fixa num local de trabalho e que a esteira de rolagem trouxesse até ele uma peça para que ele fizesse ali uma tarefa fragmentada e repetitiva. Isso fica muito claro no filme Tempos Modernos, em que o Charlie Chaplin está lá na linha de produção fazendo uma única tarefa segmentada, que é apertar um parafuso. Então, essa nova forma de produzir, né, esse novo sistema de produção, ele permite também o surgimento de uma nova forma de controlar esse trabalhador. Existe ali uma apropriação do saber. O trabalhador não sabe mais, não domina mais, do início até o fim, como ele tinha domínio nas oficinas, todo o processo de produção. E aí fica inviabilizada a possibilidade dele próprio competir com a fábrica. E, ao mesmo tempo, a fábrica impõe para ele um ritmo, uma cadência de trabalho que era que ele não tinha. Ele tinha tempo de olhar pela janela, né, de fazer o trabalho no tempo dele. Agora, a esteira de rolagem impõe um tempo. Tudo isso faz com que se desenvolva uma nova estética, uma nova psicologia, novas formas de dominação desse trabalhador que fica sendo vigiado
né, as fábricas elas costumam adotar um padrão arquitetônico de panóptico, ou seja, que tudo vê, existe um ponto ali central normalmente que permite que o dono ou que os seus representantes, seus prepostos, consigam ver todas as etapas de produção. Então, esse trabalhador está sendo constantemente vigiado, né? Então, o desenvolvimento desse sistema de produção, ele gerou também mudanças nas relações subjetivas e nas próprias relações pessoais. O Taylorismo também representa, agregando-se ao Fordismo, uma transição bastante importante. Taylor foi quem mediu tempos e movimentos de maneira a trazer uma organização científica para dentro das fábricas de automóveis, né, nas indústrias automobilísticas, e mediu os tempos e movimentos para obter ali um maior aproveitamento dos tempos de trabalho. Então, o trabalhador está ali na fábrica, ele deve se dedicar ao máximo todo o tempo para que seja efetivamente realizado um trabalho útil, um trabalho produtivo. E esse binômio, essa combinação do Fordismo com o Taylorismo, essa fusão, representou um salto de desenvolvimento, daí porque é chamada segunda revolução industrial, essa mudança que a gente tem, esse novo ciclo do capitalismo que implementa essa linha de montagem com controle de tempos e movimentos, com fragmentação dessas tarefas. O trabalhador muito mais suscetível a um controle direto, com ordens diretas. Então a gente diz aí que isso evidencia um modelo de subordinação clássica desse trabalhador, sujeito aos comandos e ao controle diretos, visuais muitas vezes, desse empregador. E essa é a marca da fase industrial do capitalismo. Num segundo momento, já mais adiante no século XX, na fase aí a partir da década de 1930, a gente vai ter uma nova mudança de perspectiva, um novo ciclo do capitalismo começando. Mas só para vocês conseguirem assimilar a legislação social naquele momento em que a gente tem o Fordismo, o Taylorismo, principalmente a partir da segunda década do século XX, 1920, sendo utilizado de uma forma mais intensa, né, nas fábricas, sendo expandido para outras fábricas. A legislação também passa a ser, acompanha esse movimento, né, e passa a se consolidar o direito do trabalho como ramo jurídico autônomo. Coloquei lá no roteiro para vocês que alguns autores classificam o surgimento do direito do trabalho em 4 etapas ou fases. Fase de formação, que vai de 1802 até 1848, fase de intensificação dessa produção normativa para regular as questões do trabalho, que vai de 1848 até 1891, com a encíclica Rerum Novarum, e a partir de 1891 até 1919, a gente tem a fase de consolidação, que é bem esse momento em que a gente tem a segunda revolução industrial. Então, o direito do trabalho também, a partir desse modelo rígido, não sei se vocês conseguem perceber que, né, a gente tem uma fábrica que é sediada, que tem um prédio, o trabalhador tem um posto fixo de trabalho, então existe ali uma rigidez, né, a gente consegue, é mais palpável a relação de trabalho do que a gente tem hoje. O que eu quero mostrar para vocês? A transição do sólido para a modernidade líquida de Bauman, que a gente vai chegar aí nos trabalhos líquidos ou fluidos, né? Então existia essa produção normativa mais consolidada durante esse período da segunda revolução industrial. E que ficou mais profícuo ainda, a partir de 1919, a gente tem a fase de autonomia do direito do trabalho. Ele passa a ser reconhecido como um ramo jurídico, uma disciplina jurídica, uma ciência jurídica, na maioria dos países em que há um desenvolvimento industrial. Por quê? Isso vai coincidir também com a introdução nas constituições de alguns países, como a Constituição da Alemanha, a Constituição do México, que está lá para vocês no roteiro, 1919 é da Alemanha, 1917 é do México, com a introdução nas constituições dos países de direitos sociais. Então, essa questão social, marcando aí o surgimento de direitos de segunda geração, que a gente diz, que são direitos que são ocupados ou voltados para as questões sociais, isso vai marcar essa fase em que o direito do trabalho passa a ser visto como um ramo jurídico autônomo e necessário
para a regulação das relações de trabalho. Mas o direito do trabalho ele passa a ter um destaque especial a partir de 1945, nas 3 décadas que se seguiram após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque houve uma combinação de fatores, né? Isso começou com a crise de 1929, que é esse slide que está mostrando aí. Com a crise de 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, houve a necessidade de adoção de transformações, principalmente nos Estados Unidos, né? Alguns países da Europa, no Japão também, uma reorganização e em torno de medidas para a recuperação da economia, e também houve a intensificação das lutas de classes. Isso proporcionou uma nova matriz cultural, que era uma conquista, teve o direito do trabalho como essa conquista, né? essa consolidação e autonomia do direito do trabalho, mas também fez com que ganhasse força nesses planos de recuperação da economia uma teoria econômica baseada na vertente keynesianista. Gente, tá avisando aqui que a chamada tá no fim. Se por acaso a gente cair na chamada, a gente pode voltar, tá bom? Vamos combinar isso? Eu acho que a gente até deve fazer isso agora. Pera aí. Para vocês também apareceu essa mensagem?